Ninguém sabe ao certo quantas crianças de rua existem no Rio de Janeiro. Vivendo de forma precária, elas enfrentam perigos como drogas, prostituição e HIV. A maioria não vive para ver seu 18º aniversário, mas conheça agora um que viu. Meu maior objetivo é construir um lugar meu e da minha família, assim, que eu possa bater no peito e falar, ó, isso aqui é meu, essa casa é minha. Ou então falar, essa casa é do meu filho, eu que dei. Esse é meu maior objetivo. Agora esse sonho parece possível. Gesiel tem 21 anos, trabalha no boteco da região e é um pai tentando dar a seus filhos a vida que nunca teve. A rua não é lugar para ninguém morar, a rua é um lugar muito ruim. Em certos pontos você aprende algumas coisas, tem alguns momentos felizes, como eu tive com o meu grupo, entendeu? Mas assim, para morar é muito ruim. Quando Gesiel tinha 6 anos, seu pai morreu em um acidente de carro, deixando a mãe sozinha com 6 filhos para cuidar. A família tornou-se indigente e as crianças foram divididas entre parentes. E Gesiel foi viver com uma irmã mais velha, que abusava dele. A minha irmã me botou para fora de casa, eu tinha mais ou menos entre 8 e 9 anos. Para mim foi uma coisa muito difícil. Eu fiquei doente na época, eu fiquei com pneumonia, porque estava inverno, estava chovendo muito. Mas também, em certos pontos, foi bom para me aprender. Eu decidi que eu não ia voltar mais, então não voltei. Mas minha mãe sempre me visitava, levava comida, roupa, chorava, tentava me levar embora, de vários métodos, mas eu nunca quis voltar também não, pelo fato de eu ser muito maltratado pela minha irmã na época. E assim, mas também por orgulho. Gesiel disse que continuou na rua por mais 10 anos, onde mendigou e vendeu doces para comprar comida. Ele morou sobre pontes e bueiros de esgoto. Era uma vida dura e perigosa, mas raramente estava sozinho. Foi assim, começou assim, era eu, Luiz Cláudio e o Evandro, que só andava nós três, em Bangu. Aí nós andava sozinhos na rua, aí teve um dia que nós resolvemos se juntar com os outros colegas. Aí fomos começando formando o nosso grupo. E eu sempre, como era o que pensava mais rápido, o que agia mais rápido as coisas, acabei me tornando assim o líder do grupo. Eu que cuidava da alimentação, eu cuidava de todo mundo, comprava remédio, se tivesse um problema, alguma coisa assim, aí vinham resolver comigo. Ele fazia comida pra gente lá na rua. Se alguém ficasse doente, ele comprava atrás do remédio. Seus melhores anos de rua foi quando seu grupo de aproximadamente 20 crianças se mudaram para Ipanema, onde viveram no sistema de esgoto próximo à praia. Todos eles tinham assim, cama para nós botava sofá, fazia mesinha, uns nós conseguimos botar luz, outros não, pegava galão de água, botava para dentro de casa, nós compramos uma bateria de carro, compramos uma TV pequena, aí ligava a TV na bateria de carro, videogame, era muito interessante, a nossa vida era boa. Gesiel diz que ninguém ia à escola e quando as crianças não mendigavam nem ficavam nas ruas atrás de comida, passavam o tempo em aventuras, praias distantes, jogando futebol e cheirando cola. Do nada eu comecei a ficar brincalhão depois que comecei a usar droga. Aí minha vida mudou assim, pra mim eu me sentia, minha vida estava melhorando, mas não era isso. No fundo mesmo a droga estava me afundando. Teve um dia que eu decidi que ia parar. A Loló foi devido, eu tinha uma pessoa muito querida que eu considerava como mãe de criação assim na rua. Ela estava usando o Loló um dia, aí ela teve uma discussão com um colega e me deu um soco no peito dela e ela faleceu. Desde esse dia aí eu peguei assim raiva desse adolescente. Muitos membros da família de rua de Gesiel estão mortos ou morrendo, vítimas do crack que chegou às ruas há alguns anos fazendo da cola e outros entorpecentes drogas do passado. Quando Gesiel escapou desse perigo, desenvolveu um câncer, talvez por causa da pobre dieta que teve quando morava nas ruas.
No momento, eu ainda tenho que lutar contra essa doença. Eu tenho leucemia, então... Mas eu vou lutar. Vou conseguir. Eu vou vencer. Foram necessários vários anos para Gesiel se adaptar à vida fora das ruas. Ele foi e voltou várias vezes, até seu filho nascer em 2007, quando deixou de vez a rua e foi morar na casa de sua tia, no interior da cidade. Eu nem me valorizava antigamente. Eu achava que eu queria viver. Eu queria saber assim como, eu só queria viver. Viver a vida. Curtir. Ficar com meus amigos. Agora eu já tenho um tempo para cada coisa. Uma hora eu curto, quando der. Quando não dá, fico em casa. Eu não vou mais para baile funk. Não bebo mais bebida direito. É muito raro eu beber uma cerveja. Não fumo mais cigarro. Mudou minha vida. Ó, tá ficando mesmo, velho.